Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula remota hoje. Aula esta da disciplina de Direito do Trabalho 2, voltada especificamente aos alunos do terceiro ano A noturno da EMS. Mas como eu sempre menciono, você que não faz parte do terceiro A, né? Mas que está aqui para assistir essa aula, seja bem-vindo. Espero que eu possa contribuir de alguma maneira para o seu aprendizado. Tudo bem? É sempre um prazer tê-los aqui comigo. Só, aula de hoje, a gente vai finalizar as formas de extinção do contrato de trabalho. Nós falamos lá no começo que seriam 7 formas. E nós já estudamos 4 dessas formas. Quais foram? Primeiro, nós estudamos a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador sem justa causa. Extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador com justa causa, por justa causa. Extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado através do pedido de demissão. E, por fim, na última aula, nós vimos sobre a extinção do contrato de trabalho por meio do pedido de rescisão indireta, por meio do despedimento indireto, artigo 483 da CLT. A gente passa a analisar agora as últimas 3 formas de extinção do contrato de trabalho. E é importante, antes da gente começar a analisá-las, dizer o seguinte: estas formas aqui, demissões plurimas, a rescisão por comum acordo, as demissões plurimas ou coletivas, como queiram, e o plano de demissão voluntária, são formas de decisões que foram trazidas por meio da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Tá? Antes dela, havia alguma coisa quanto à demissão coletiva, mas ela modificou isso daqui e a rescisão por comum acordo não existia. Ela passou a existir agora por meio da reforma trabalhista. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeiro item que a gente começa a ver: a rescisão do contrato de trabalho por comum acordo. Notem, antes, até então, nós tínhamos ou o empregado queria ou o empregador queria. Ou o empregador queria por ou sem justa causa, o empregado queria por meio do pedido de demissão ou por meio do pedido de despedimento indireto. Agora aqui não. Agora aqui eu apresento uma forma mista, ou seja, os dois querem expor fim ao contrato de trabalho. Pessoal, o que é interessante a gente analisar é o seguinte: essa rescisão por comum acordo, a bem da verdade, ela é uma forma de tentar evitar aquelas demissões feitas de forma combinada. Aquele lance, eu tenho certeza que vocês já ouviram: eu quero sair e mandar embora, mas vou pedir para me mandar embora e eu devolvo os 40%. Então, aí o empregador me manda embora, ele paga os 40%, eu recebo os 40% da multa do FGTS e devolvo para ele. Pessoal, isso é lei simulada, isso é proibido pela Justiça do Trabalho. Então, a rescisão por comum acordo, ela veio num primeiro momento fazer o quê? Evitar com que esses tipos de demissões, entre aspas, simuladas, existissem, ou ao menos diminuir, porque a gente vai ver depois quanto a isso. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, a rescisão por comum acordo, ela está descrita lá no artigo 484A da CLT. Tudo bem? O artigo 484A da CLT, lembrando, ele foi acrescentado à Justiça do Trabalho, acrescentado à CLT, aliás, por meio da Lei 13.467. E aí ele fala o seguinte, por que teoricamente é bom para as duas partes? Nós vamos analisar ponto a ponto, tá? Vamos fazer a leitura deste artigo. O artigo 484A fala o seguinte: o contrato de trabalho poderá ser extinto por comum acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas. Primeiro, inciso primeiro, por metade, ou seja, caso empregado e empregador resolvam fazer a rescisão por comum acordo, será devido pela metade o aviso prévio se indenizado.
Tudo bem? Por que, Danilo? Porque se for cumprido, por óbvio, você vai receber o aviso prévio por inteiro, tá? Mas, se for por comum acordo, caso o aviso prévio seja indenizado, o empregado receberá metade. E ele receberá metade também, de acordo com a linha B, da indenização sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço, prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036, de 11 de maio de 90. Ou seja, aquela multa de 40%, ela cai pela metade. Tudo bem? Inciso 2º fala o seguinte: na integralidade as demais verbas trabalhistas. Então, basicamente, recebe pela metade o aviso prévio indenizado e a indenização do FGTS, ou seja, a multa cai pela metade, a multa de 40% cai para 20%. E a integralidade das demais verbas. Quais verbas? Férias proporcionais, 13º salário, isso é devido desde o pedido de demissão ou desde a despedida sem justa causa. Então, de qualquer jeito, o empregador, o empregador iria pagar e de qualquer jeito o empregado ia receber. Isso não modificou, ok? Beleza. E aí, pessoal, vem, na minha opinião, a primeira crítica a ser feita quanto ao 484A da CLT, porque ele fala o seguinte: a extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no fundo de garantia do tempo de serviço, na forma do inciso 1º-A do artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 90, limitada até 80% do valor dos depósitos. Ou seja, traduzindo, quem fizer esta rescisão por comum acordo, tá? O empregado que fizer isso daí pode sacar até 80% do salário do FGTS. Aí eu pergunto para vocês, por que até 80% e não 80%? Na minha concepção, existe uma falha da lei nisso daí. Por quê, pessoal? Porque isso daí pode gerar discussão entre empregado e empregador. E é uma discussão que não vai levar a nada. Porque por que o empregador não vai autorizar o empregado sacar o teto máximo? Se ele já recolheu, se aquilo ali não vai voltar para ele. Entenderam a diferença? Então, por que até 80% e não 80%? Já que você quer colocar até, então escalona. Olha, até 60% se ele tiver 2 anos de serviço, até 70% se ele tiver 3 anos de serviço, assim em diante. Aí tudo bem. Mas aqui ele fala assim, olha, o empregado pode sacar até 80% do salário mínimo. Se ele falar até, quer dizer que eu posso negociar valor menor. Mas qual a vantagem que eu, empregado, tenho em sacar um valor menor? Ou eu, empregador, tenho de autorizar apenas o levantamento de um valor menor? Porque eu já recolhi. Eu não vou ter esse dinheiro de volta. Danilo, mas e os 20% que faltam? Vamos imaginar o restante. Já que saco 80%, vamos imaginar que vai no máximo. E esses 20% que sobram? Esses 20% eles poderão ser sacados naquelas hipóteses legais que a gente já viu lá quando a gente estudou sobre o FGTS, lá da Lei 8.036, financiamento de casa, tratamento com doença grave, câncer, questão se porventura tiver o empregado cometido por câncer ou por AIDS. Tudo bem? Tranquilo até aí? E aí, o parágrafo 2º fala o seguinte: a extinção do contrato de trabalho por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Ou seja, quem fizer a rescisão por comum acordo não tem direito ao seguro-desemprego. Pessoal, vamos analisar isso daqui. O que parece para mim no primeiro momento, tudo bem que isso daqui pode ser útil, ok? Pode ser útil. Não vamos também desmoralizar a rescisão por comum acordo, né? Mas vamos analisar friamente. Quando a gente fala da rescisão do comum acordo, a gente vê muito mais o Estado tentando se exaurir de uma obrigação que talvez viria por uma rescisão sem justa causa, né? Do que até mesmo facilitar a rescisão do acordo. Por que eu falo isso, Danilo? Vamos lá. Vamos analisar o seguinte, ó. Num primeiro momento, parece ser muito bom. E de fato não é tão ruim
a rescisão por comum acordo, mas ela tem que ser vista com algumas ressalvas. Por quê? Vamos lá. Vamos analisar o artigo lá. O empregado fez um acordo com o empregador. Ótimo. Para os dois saírem teoricamente satisfeitos. O empregador que ia pagar mais se tivesse demitido sem justa causa, paga um pouco menos. O empregado que ia receber menos se pedisse demissão, recebe um pouco mais. Tudo bem até aí. Porque olha lá, vamos ver. Por metade, o aviso prévio se indenizado. Se o empregador demitisse o empregado sem justa causa, aliás, ele tinha que pagar tudo. Ele está pagando só metade, então ele economizou. Por outro lado, se o empregado pedisse a demissão, ele não receberia o aviso prévio e poderia inclusive ser descontado das verbas dele. Nós já vimos isso daí. Ou seja, num primeiro momento, é vantagem para os dois. O empregador que teria que pagar tudo paga metade e o empregado que pedisse a demissão, que não receberia nada, recebe a metade. Ok? A multa do FGTS de 20% também é vantagem para os dois. Por quê? Porque pensa, se eu demito o meu empregado, eu tenho que pagar 40%. Eu estou pagando 20%, então eu economizei. O meu empregado que pede a demissão não tem direito do FGTS. Então ele já está recebendo a multa de 20%, ele não ia receber nada. Então para ele também é vantagem. Quando eu falo na integralidade das demais verbas, isso é indiferente, porque de qualquer jeito eu, o empregador, teria que pagar, ou eu, o empregado, iria receber. Então isso daí não modifica. A extinção do contrato, o saque do FGTS de 80% é indiferente para o empregador, porque ele já recolheu, e para o empregado, se ele tivesse pedido a demissão, ele não receberia nada, então ele está recebendo 80%. Ok. Só que até aqui eu estou falando para vocês que quem paga o aviso prévio? O empregador. Quem paga a indenização do FGTS? Empregador. As demais verbas trabalhistas? Empregador. O fundo de garantia? O empregador. E quem pagaria o seguro-desemprego? O Estado. Danilo, mas então não vai servir para nada? Vai. Vai servir em quais ocasiões? Vai servir naquela ocasião. Olha, eu estou saindo aqui, já tenho um emprego para começar amanhã, então eu faço esse acordo aqui para minha vantagem. Agora, e para o trabalhador que quer, por exemplo, tentar a vida numa nova cidade grande? Quero ir embora para São Paulo, quero ir embora para Campo Grande, vou tentar arrumar um serviço lá, vou pedir demissão aqui. Vou fazer esse como um acordo. Pense, a única segurança que ele teria num primeiro momento seria o recebimento do seguro-desemprego. Tudo bem? Beleza até aí? Tranquilo? Então notem, rescisão por comum acordo. As duas partes querem pôr fim ao contrato de trabalho. O que é devido? Pela metade, aviso prévio e a multa do FGTS. Aviso prévio indenizado e a multa do FGTS. Ok. As demais verbas devidas normalmente. Saco até 80% do FGTS, mas não tenho direito ao recebimento do seguro-desemprego. Beleza? Tranquilo? A outra forma de demissão de extinção do contrato de trabalho se trata das demissões plurimas, que são as demissões coletivas, que estão dispostas lá no artigo 477-A da CLT. Trata-se do acordo em que considerável número de trabalhadores é dispensado sem justa causa. Não há necessidade prévia de sindicato. Olha o que o 477-A fala. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Ou seja, a demissão plurima ela fortalece o poder de demitir do empregador. Se hoje eu quero demitir 1.000 funcionários, uma fábrica grande quer demitir 1.000 funcionários, quer demitir 2.000 funcionários, ela não precisa de fazer um acordo coletivo, ela não precisa fazer uma convenção coletiva, ela não precisa negociar com o sindicato da categoria, ela simplesmente demite. Então hoje, se eu tenho 2.000 funcionários para mandar embora, qual é a minha obrigação? Pagar as verbas rescisórias dos 2.000 funcionários. E só, entre aspas só, seria uma grana violenta, mas e só, eu não tenho mais nada que pedir para o sindicato se eu posso tentar negociar um menor número. Não, eu simplesmente demito e pago, mais nada. O sindicato deixa de ter este poder de
negociar. Olha, em vez de você demitir 2.000, demite só 500, diminui, sei lá, 10% do salário dos outros 1.500. Não, vou demitir 2.000, paguei os 2.000, acabou. Ou seja, a demissão plurima, ela deu ao empregador um maior poder de demissão sem precisar, contudo, negociar com alguém. Beleza? Tranquilo? E por fim, a gente tem o plano de demissão voluntário, PDV, que foi criado também, que foi trazido pela reforma trabalhista, está descrito lá no artigo 477B da CLT. Ele fala o seguinte, ó, plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, ou seja, o plano de demissão pode ser para dispensa de 1, de 100, de 1.000, de 20.000 funcionários, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, para que eu tenha o plano de demissão voluntária, este plano de demissão voluntária tem que ter sido instituído lá em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário, estipulada entre as partes. Então vamos analisar. Para que se tenha o plano de demissão voluntária de uma empresa, essa empresa precisa primeiro convencionar este plano de demissão voluntária em acordo ou convenção coletiva. Tranquilo até aí? Bom, convencionou. Ok, como é que funciona o plano de demissão voluntária? Eu instituo lá na minha empresa, olha, quem quiser pedir a demissão, eu vou pagar, por exemplo, R$10.000 por cada ano completo de serviço. Aí o empregado pensa, pô, eu já tenho 4 anos de empresa, eu vou receber R$40.000. Ah, eu vou aderir a isso daí. Ou seja, é voluntário, tudo bem? Só que o 477B fala que quem, porventura, aderir ao plano voluntário, o plano de demissão voluntária, está dando quitação plena e irrevogável dos seus direitos. Ou seja, se eu aderir, eu não posso depois interpor ação judicial contra a empresa pleiteando qualquer direito. A partir do momento que eu aceito o plano de demissão voluntária, eu não posso interpor ação contra a empresa, pleiteando qualquer valor. Aí a letra de lei menciona, exceto se houver uma ressalva acordada. Ou seja, se no plano de demissão voluntária eu falar de que tal verba ou tal verba não está sendo tratada. Aí essa tal verba que não foi tratada, aí eu posso questionar na justiça. Mas via de regra, na prática, isso não vai acontecer, né, pessoal? O cara vai falar o seguinte, olha, o plano de demissão voluntária é o seguinte, eu te pago tanto e você não pode cobrar mais nada. É a prática. Tudo bem? Beleza? Pessoal, por hoje é só. Se cuidem, tá? Fiquem em casa, tomem cuidado. Isso daí não é só uma gripezinha. Tenhamos responsabilidade. Em breve nós nos veremos. Um grande abraço, professor Danilo. Até mais.